Queria convidar os irmãos, por gentileza, a abrir vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, médico amado, capítulo 5 e versículo 1 em diante. Hoje é um culto missionário e eu quero pensar com vocês nesse texto. Eu quero que você saia daqui hoje confrontado com o comodismo. Eu quero que você saia daqui hoje desperto para fazer a obra de Jesus, para arregaçar as mangas, para levantar da cadeira, desarmar a rede e dizer: a partir de hoje eu quero servir a Jesus da melhor forma, com excelência. Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim o texto sagrado: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia. E os pescadores, havendo descido, estavam lavando as redes. E entrando num do barco, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: afasta-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Amém? Quantos podem dizer aleluia por essa palavra? Sente dando glória, porque o Senhor é bom e é misericordioso. Meus queridos, o tempo ao qual me foi proposto, eu quero usar de forma sábia e quero aproveitar o máximo possível. Hoje é um culto de missões, culto de caráter missionário. Para muitos, o culto de missões é um culto onde o Senhor marca para salvar milhares e milhares, pessoas, dezenas, para o seu rebanho, salva vidas. Só que o culto missionário, desde quando ele foi criado no nosso estado do Ceará, ele foi criado com a finalidade de conscientizar. Ele foi criado com a finalidade de fazer com que a igreja saiba da sua responsabilidade. Eu costumo dizer que o culto missionário é um culto de retrospectiva. Como assim, irmão Robervan? O culto missionário é onde você começa a refletir desde o tempo em que você entregou sua vida a Jesus e o que você tem feito até hoje em prol do reino de Deus. Culto missionário é isso, é você olhar para o passado e aproveitar o presente para viver o futuro na presença e servindo no reino de Deus. Estava orando e o Senhor falou ao meu coração também nesta palavra, porque nesta noite eu quero juntamente com os irmãos viver uma praticidade, um texto prático, porque missões é algo prático, porque irmãos, muito mais além do que a teoria. Muitos estão vivendo a teoria, pregam salvação, mas não vai falar ao público quem é Jesus Cristo de Nazaré. Muito mais do que a teoria, muito mais do que 4 paredes. Eu quero falar nesta noite sobre, irmãos, a praticidade, a prática do evangelho, com o exemplo do maior missionário, Jesus Cristo de Nazaré. O texto que nós lemos, Lucas capítulo 5, é conhecido de todos nós. Nós somos familiarizados com esse texto, com essa história, porque narra o início, o nascedouro do colégio apostólico. Desde quando Jesus chama os seus discípulos, e no chamado dos discípulos, ele já chama com a finalidade de marcar eles com o evangelho, para que eles possam marcar outras pessoas com essa pregação. E no capítulo 5, no versículo 1, eu vejo em Jesus algumas características que chamam a minha atenção, e que essas características têm que estar impregnadas na essência da igreja. Quais são, Robervan? Capítulo 5, versículo 1, o texto diz que Jesus, ele está agora em um espaço geográfico. O espaço geográfico é o lago de Genezaré, outras traduções, Tiberíades ou Mar da Galileia. Então esse é um espaço geográfico. Jesus, ele decide agora desembarcar e descer neste lago de Genezaré. Para que os irmãos saibam um pouco mais de conhecimento geográfico e de cultura da época, esse lugar era um lugar estratégico
estratégico. Aproximadamente 5 mil, a mais de 5 mil pessoas, todos os dias, desembarcavam, embarcavam, circulavam naquela redondeza. Por quê? Porque era um porto, ali tinha compra, ali tinha venda, pessoas iam pescar, pessoas voltavam da pesca. Então eu vejo em Jesus, o Jesus estratégico, ou seja, o mesmo Jesus que vai ao poço de Jacó pregar para uma mulher, é o mesmo Jesus que deseja alcançar o máximo possível de vidas para o reino de Deus. Então fica tranquilo, que se um dia você prega para um, te prepara, que Deus vai trazer uma multidão para você pregar. Oh glória, eu não sei se você recebe, mas eu digo da parte de Deus, fica tranquilo, porque o Deus que te vê no poço de Jacó, é o Deus que vai trazer uma multidão, para que você possa alimentar. Quem acredita nessa palavra em nome de Jesus? Jesus é estrategista, ele vai para um lugar onde ele sabia que o evangelho seria pregado. Quando Jesus chega naquele lugar, o texto diz que a multidão, Lucas narra que a multidão aperta a Jesus. Eles estavam apertando a Jesus Cristo. Só que até aí, irmãos, ok. E o texto diz que eles apertavam com exclusividade, com a única função, ouvir a palavra de Deus. Parece que nos dias de hoje existe muitos apertando para receber carro novo, apertando para receber casa nova, chave de apartamento. Não é que é pecado, glória a Deus, mas enquanto você se preocupa com o que é palpável, com o que passa, existe um povo querendo é palavra, existe um povo querendo é Bíblia, existe um povo querendo ser alimentado na alma. Pensa aqui comigo, irmãos. Pastor Gildeci, com todo respeito, só aperta quem tem urgência. Só aperta quem está desesperado. Só aperta quem está de caso de vida ou morte. É hoje ou não é mais nunca. Vivemos hoje pessoas sedentas que precisam ouvir a palavra de Deus. E a pergunta é a mesma que ecoou nos céus: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Existe uma multidão sedenta, existe a palavra para pregar, mas Deus está perguntando: será que na fonte, será que na fonte inesgotável tem quem vá? Tem quem pregue? Tem quem evangelize? Tem quem vá nas ruas aqui desse bairro? Tem. Por quê? Porque enquanto a igreja serve, o Senhor levanta, meus irmãos, o Senhor levanta Saulo, o Senhor levanta Barnabé, porque enquanto a igreja está de joelho, Deus continua separando aqueles para a pregação do evangelho. Jesus, ele é tão estrategista que aonde ele ia, ele fazia com que aquele ambiente se tornasse uma oportunidade para a proclamação do evangelho. Jesus não dava viagem perdida. Vou aplicar. Um crente nascido, regenerado, um crente que busca todos os dias a santificação, que almeja a glorificação nos céus, um crente salvo, irmãos, aonde ele está, ele faz um ambiente da pregação do evangelho. Mas irmão, eu pensei que era só na igreja. Pois deixa eu te dizer, você pensou errado. Então quer dizer, irmão Roberto, que amanhã eu vou para a escola, quer dizer que eu tenho que fazer da sala de aula um ambiente de pregação? É isso aí. Aí, irmão Roberto, quer dizer que se fosse Jesus hoje, amanhã, quando ele fosse dar o expediente lá no trabalho, o que é que ele iria fazer? Pregar o evangelho. Testemunhar de Jesus.
Então, irmão Robervan, esses dias eu tenho uma consulta marcada no dentista. O que é que eu tenho que fazer lá? Assim que chegar, se você for fazer uma restauração, diga ao dentista ou à dentista que Jesus quer restaurar o coração dele, o coração dela. A igreja que vai morar no céu, ela tem em seu ser. O ambiente onde ela chega é transformado. Muda. Por quê? Porque assim como Jesus, a igreja de Cristo é uma igreja de estratégias. A multidão apertava Jesus. Jesus está em um espaço geográfico no lago de Genezaré, Tiberíades. Aí quando Jesus fica um pouco mais tranquilo, aí o versículo 2, eu vejo outra característica em Jesus. O texto diz que Jesus viu 2 barcos. Eu vejo Jesus com a característica visionária. Jesus, em seu ministério, ele era visionário. O texto diz que ele viu 2 barcos. Lucas botou 2 barcos. Mas Jesus não viu 2 barcos. Jesus viu 2 oportunidades para que o evangelho fosse anunciado. Tem gente que vê só 2 caixas de som, né? É muito mais do que caixa de som. Tem gente que vê simplesmente você e pronto. Mas é muito mais. Por quê? Porque quando nós temos a visão de Deus, a mesma de Jesus, nós não olhamos o natural. Nós vamos muito mais além. Às vezes o pastor Judeci, quando começou o trabalho, ele pensou, hoje é assim, mas um dia eu verei para a glória de Deus. Irmãos, você sabe o que é você sentar com quem é visionário? Lembro-me uma vez que sentei com um amigo, e ele foi contar os projetos que tinha da escola de missões. Chegamos em um lugar, ele disse, olha, tá vendo esse terreno aqui grande? O que você vê? Aí ele disse, olha, só mato, capim, tem que limpar. Aí ele você vê assim, mas eu já vejo uma base missionária. Hoje eu já vejo os quartos, jovens sendo capacitados, jovens sendo enviados. Por quê? Porque sentar e viver com quem é visionário, você acaba se despegando dessas coisas, dessa terra, e começa a ter a visão de Deus. Aí Jesus viu 2 barcos. Um dos 2 barcos era o de Simão Pedro. Os pescadores haviam descido dos barcos, passaram toda a noite pescando e nada pescaram. A lógica é normal. Eles estavam descendo dos barcos, lavando as redes, para depois guardar as redes. Para eles, era um dia de frustração. Para Jesus, era o dia que vidas seriam alcançadas e os seus discípulos seriam transformados. Quando você pensa, deu errado, fica tranquilo, que Jesus pega o que deu errado e faz dar certo. Porque não é o que você sabe, mas é aquilo que Ele sabe ao nosso favor. Aí os barcos estão parados. Pescadores decepcionados, haviam descido dos barcos, lavando as redes e pronto. Jesus olha, eu vou correr, irmão, para dar tempo. Aí Jesus olha, pastor Judeci, para os 2 barcos, diz, não, está errado. O barco não foi feito para estar parado. Posso falar? Barco parado dá prejuízo. Rede guardada dá prejuízo. Jesus olha, não, a função do barco não é estar parado, é estar navegando. Irmão, crente não foi feito para estar parado, não, irmãos. Irmão Roberto, você veio de longe, bateu um pouquinho na gente, mas só com carinho, viu? Irmãos, Jesus, Deus, não nos chamou mediante a sua graça para estarmos parados.
Porque crente parado dá prejuízo. Quais são os prejuízos? Da fofoca, da contenda, da briga, da disse-me-disse. Mas quando os crentes arregaçam a manga, tira a rede do punho e começa, irmão, a fazer a obra, não tem tempo para fofocar, não tem tempo para ver quem caiu, B quem caiu, quem pecou. Não. Por quê? Porque quem está em movimento, o Espírito o enche, e aonde ele vai fazendo a obra, ele vai fazendo a obra, é andando, é chorando, mas tendo a certeza que o reino está sendo pregado, e no tempo certo veremos os seus molhos, para a glória de Deus. Saia daqui hoje, crente parado é prejuízo. Aí Jesus olha para os barcos e escolhe um dos dois barcos. O barco escolhido é o de Simão. Quem foi que escolheu? Quem? Jesus. Mais uma vez, quem escolheu? Jesus. Quem escolhe é Ele. Que comissiona, impetra a vocação ministerial é Ele. Talvez um dos discípulos pensaram assim: por que não o meu? Mas é o que para muitos parecia ser um momento de status, de glamour. Era um momento de particular de Deus com Pedro. Todos que foram chamados, antes de serem enviados, primeiro foram confrontados, primeiro foram transformados. Lembra de Isaías? Ai de mim, porque vou perecer. O homem de lábios impuros e habita no meio de um povo que seus lábios são impuros, só vê o que é mal. Ai de mim. Primeiro tem o ai, para depois dizer: eis-me aqui. Aí Jesus escolhe o de Pedro, porque quem escolhe é Jesus, e quando ele escolhe, não tem o que reclamar, é só dar glória a Deus e aleluia. Aí Jesus entra no barco de Pedro. Quem aqui já foi à praia? Pelo amor de Deus, não é pecado não, viu, irmãos? Não é pecado ir na praia não, glória a Deus. Tive o privilégio, pastor Judeci, de andar naquelas jangadas. Já também? Aí, quando você vai lá, paga lá o valor, as pessoas experientes, eles não entram logo dentro do barco. Entra aqueles que vão passear, e eles vão empurrar o barco até a margem, para depois a praia levar. Aí parece assim um filme na minha cabeça. Jesus entra no barco de Pedro, só que Pedro não entra. Pedro agora vai empurrar o barco para Jesus pregar. Diga assim para o seu irmão: Deus te chamou também para empurrar o barco. O pastor disse que está entendendo, ele vai entender mais ainda. Tem gente que pensa que é só sentar e que outros empurram. Não. Existe o ministério do empurra-barco. Sabe o que é o ministério do empurra-barco? Oh, glória. O missionário vai estar indo para a Venezuela. Talvez ele vai entrar no barco, mas a igreja, ela vai, ó. Para empurrar o barco, irmãos, tem que usar as mãos. Biblicamente, as mãos simboliza força, simboliza bênção e simboliza recursos financeiros. Quem fica tem a responsabilidade de empurrar o barco para quem vai. Amém? Quem é mais importante?
O que empurra o barco ou o que fica dentro do barco? Todos são importantes no reino de Deus. Porque se entrar no barco e não tem quem empurra, não vai para lugar nenhum. Aí Jesus entra no barco de Pedro. Eles vão um pouco mais. E o texto diz que Jesus prega, ensina toda a multidão. Irmão, Jesus usou uma estratégia tão linda. Jesus usou o vento ao seu favor. Já que é culto de missões, Coreia do Norte, os países mais perseguidos do mundo, já voltou para a primeira lista dos países perseguidos. Não se pode pregar o evangelho, não se pode ser crente, tudo é terrível. Ao lado, Coreia do Sul, cristã, adora a Deus. Então, como é que a Coreia do Sul faz para evangelizar a Coreia do Norte? A estação normal do ano, do vento, o vento ele sopra da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. Esse é o normal. Mas chega um determinado tempo que o vento sopra ao contrário. Oh, Jesus. Eu sinto agora no meu coração, na minha alma, o Espírito falando. Quando tu pensa que o vento ao contrário vai te esmerecer, Deus manda te dizer, é uma oportunidade que eu estou fazendo. Tá dando errado? Fica tranquilo que o Senhor está nesse negócio. Aí quando o vento sopra da Coreia do Sul para a Coreia do Norte, eles não podem ir a pé, cruzar as fronteiras para pregar o evangelho. O que eles fazem? Eles enchem aqueles balões com gás, com todo o evangelho de Marcos escrito. Eles enchem, solta e o vento. Salmo 104, versículo 4. Que quando Deus quer, Ele usa até os ventos para ser seus mensageiros. Aí Jesus prega e o vento sopra. Aí agora Jesus vai trabalhar com Pedro. Pedro, já preguei o evangelho. Agora eu quero trabalhar no teu coração. Vai mais para fundo. Irmãos, aquilo deu um nó na cabeça de Pedro. Por quê? Porque a noite toda o peixe estaria no fundo. De dia, o peixe vinha para o raso. Quando Jesus chega lá e diz, lança ali não, Senhor, mas eu já lancei a noite toda. Porque Pedro conhecia a água. Pedro conhecia seu barco. Pedro conhecia as suas redes. Mas Pedro não conhecia o peixe. Então a lógica, pela manhã, o peixe não estaria no fundo. O peixe estaria no raso. Só que Jesus, ele vai contra a nossa razão. Ele vai contra aquilo que a gente pensa, vai dar certo, a gente vai dar não, porque a glória é minha, quem faz sou eu. Jesus, eu sei, é desse jeito. A Jesus, não, é do jeito que eu quero. Vai lá para o fundo, Pedro. Aí Pedro foi, Senhor, foi a noite toda aqui, pescamos nada, Senhor. Irmãos, a função de um servo de Deus, de uma serva de Deus, é simplesmente obedecer. Pedro podia conhecer o barco, Pedro podia conhecer a água, Pedro conhecia de tudo, mas quem mandou o peixe ir foi Deus. Quem conhece o coração daquelas pessoas que precisam de Jesus é Deus. É por isso que tem muita gente triste. Preguei, ninguém se converteu. Fica tranquilo, porque quem convence do pecado, da justiça e do juiz é Jesus de Nazaré. A nossa missão é pregar. Pregue! E Deus vai enviar os peixes. E o texto diz que ele fala, Senhor, segundo a tua palavra, eu lançarei as redes. Agora eu vou terminar porque a hora já vai, irmãos. Havia dois tipos de rede na época. A rede de arrasto e a rede de rebolo, como se fosse a tarrafa. Tem pescadores aqui no nosso meio ou não? Tem alguns pescadores, pesca meio de cará, tilápia, tucunaré. Tem? Tem não, irmãos, está difícil. Só eu mesmo, né? Havia dois tipos de redes. A rede que ia pescar no fundo e a rede que via do fundo para o raso. A rede para o fundo era como se fosse a tarrafa.
A do raso era amarrado em um barco, na outra ponta do barco, e vinha puxando para o raso. Diga assim para o seu irmão, não sou muito disso não, mas vai, diga assim para o seu irmão. Você no reino de Deus, não é pescador. No reino de Deus, tu és uma rede na mão do pescador que é Deus. Tem redes que Deus escolheu lançar lá no fundo, mas tem rede que Deus escolheu lançar aqui no raso. Tem rede que vai para fora, mas tem rede que fica aqui pertinho. Qual é o mais importante? Todas as duas são importantes. E concluo, nas redes de pesca, existe algo chamado de maia, aquele quadradinho. Existem várias numerações. Quanto mais vai crescendo a numeração, mais os peixes graúdos vêm vindo. Se a malha é 10, 11, 12, quanto mais vai aumentando, mais peixes grandes vai vindo e os pequenos vão fugindo. Existem igrejas, eu vou falar sem medo, que parece que as redes dessas igrejas é malha 15, é malha 17, só querem pescar os grandão, só querem pescar os desembarcadores, os advogados, os juízes. Mas a rede do evangelho, ela é que nem a piabeira. Deus, ele lança. Aí você é uma piabeira. Você vai pescando tudo para a seara de Jesus. Vem criança, vem adolescente, vem adulto, vem idoso, vem servente de pedreiro, vem advogado, vem empregada, vem de tudo. Por quê? Porque Jesus não faz acepção de pessoa. A barreira do preconceito foi quebrada, a barreira da divisão foi quebrada. É preto com branco, é ruivo com louro, todos juntos servindo a Jesus de Nazaré. A rede não escolhe aonde quer ser lançada, é Deus que lança. Fique de pé em nome de Jesus.